Aleluia. Amém, queridos. Graças, Pai. Amém. Deus abençoe. Boa noite. Hoje, terça-feira, dia de louvarmos e bendizemos ao nome do Senhor. Opa. Talvez você veio de um dia de trabalho, talvez você veio da sua residência, mas você veio para adorar a Deus. Você que está aí conectando, graças a Deus, seja bem-vindo. Que o Espírito Santo possa falar contigo nessa noite, que não seja mais uma terça-feira, mas seja uma noite da ação do Todo-Poderoso na tua vida. Eu quero convidar você a ficar de pé. Vamos agradecer a Deus. Como é que foi o seu dia? Você olha assim, poxa, foi luta. Eu estava ali na varanda conversando com a irmã, de repente me aparece um presente de Deus passando. Nem falei o nome dela, já está rindo já. Aí eu falei, poxa, é bom você rever a família. O apóstolo Paulo vai dizer que nós carregamos, Jesus carregou, que Deus carrega, nós carregamos o nome da família. Família não é só a célula máter da sociedade. Sabe, família é um sonho de Deus, é um projeto de Deus. Eu quero convidar você a orar em família, agradecer a Deus pelo trabalho, por você que tem se entregado, agradeça por Deus estar cuidando de você, agradeça a Deus pela tua saúde, seus filhos, seus netos, por tudo aquilo que Deus tem te permitido viver. Feche seus olhos e agradeça o nome do Senhor nessa noite. Deus, nós invocamos o teu nome que é santo. Nós pedimos, fala conosco nessa noite, Senhor, onde nós marcamos o encontro contigo. Muito obrigado pelos livramentos visíveis, muito obrigado pelos livramentos invisíveis, muito obrigado porque a tua presença está conosco. Muito obrigado, ó Pai, porque tu és o Deus da família, porque tu és o dono da nossa vida. Te agradecemos por essa oportunidade, por esse ministério, ó Pai, porque o Senhor nos permite vir aqui numa terça-feira para te servir, para render graças pela vida de cada um que está aqui, aqueles que já entraram, aqueles que entrarão, estarão conectados. Que o teu reino seja exaltado, que o teu nome seja exaltado, que nessa noite a palavra, Senhor, possa gerar, ó Pai, vida nas nossas vidas. Espírito Santo, que não queremos viver em questão de modinha, mas nós queremos viver na tua dependência. Reconhecemos que tu és o dono da nossa vida, que tu és Deus. Então receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, que essa oração suba a ti como incenso puro e suave, Deus, em nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia, querido, no livro de Salmos, quero deixar um salmo. Salmo 34. Salmo capítulo 34. Todos acharam bem? Diz assim a palavra de Deus: louvarei o Senhor em todo o tempo, meus lábios sempre o louvarão. Somente o Senhor me gloriarei, que todos os humildes se alegrem. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor, juntos exaltemos o Senhor. Quero que nós vamos reler o verso primeiro, para que nós possamos ter a primeira compreender dos nossos dias. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, os meus lábios sempre o louvarão. Entenda, querido, aqui o salmista está falando, louvarei ao Senhor. O salmista está falando um tempo que a posição dele, o posicionamento dele é sempre esse, louvar o nome do Senhor, independente das circunstâncias. Independente, assim, talvez você possa falar assim, pastor, eu ouço isso todo dia, mas chegou o momento de nós não somente ouvirmos, mas nós colocarmos em prática. Porque o diabo vai fazer de tudo para poder minar a nossa fé, para poder gerar incertezas, para poder colocar medos, levantar barreiras.
para impedir o avanço da igreja. Mas eu quero falar para você, assim como o salmista, ele estava disposto a viver essa realidade. Eu e você possamos estar dispostos a viver essa realidade. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Essa é a realidade que a igreja precisa viver. E aí vem um ponto de vírgula, os meus lábios sempre louvarão. O que o salmista está falando? Não apenas seu, mas os meus lábios, tudo que sair da minha boca vai ser para a glorificação do nome do Senhor. Seja com a porta fechada, seja com a porta aberta, seja na fartura ou na ausência, os meus lábios sempre louvarão o nome do Senhor. Eu quero convidar você nessa noite a louvar o nome do Senhor como salmista em todo o tempo, porque Ele é quem cuida das nossas vidas. Não faça desse cântico a sua oração. É um cântico que com certeza você conhece. Abra seu coração e fale com Ele. Enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o teu ser. Mais uma vez, Espírito, Quantos crentes diga bem, querido? Então na tua casa o Senhor é Deus,
diante do teu, diante do teu altar, diante do teu altar. Coloque tudo diante do altar. Coloque tudo diante do altar. Em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, em verdade.
necessidade de cada um aqui. Tu sabes como estamos aqui. Alguns estão quebrados emocionalmente. Pessoas que estão assistindo essa live estão carecendo de uma palavra de Deus. Nessa hora nós pedimos que o Senhor passe em revista os corações às vezes. Nós estamos clamando a Ti, a Ti, Pai. Olha para a Tua igreja, olha para a Tua noiva. Nós carecemos da Tua ajuda, Espírito Santo. E a Tua palavra diz que Tu intercede com gemidos inexprimíveis. Visita agora todos, Senhor. Visita agora a Sabrina, Senhor, onde ela estiver. Abençoe a minha prima, Pai. Abençoe o corpo da minha prima. A cada um, Pai amado, que está aqui, que tem algum parente precisando de oração, visita agora. Coloco diante de Ti a Rua do Veano. Coloco diante de Ti pastores, emocionalmente feridos, ó Pai, feridos. Que a Tua palavra possa restaurar os meus filhos, Deus. Senhor, que nessa noite o Senhor comece a gerar algo novo no nosso espírito. Gera algo novo, Pai. Que todos nós possamos sair daqui certos. Que o Senhor fale conosco. Que o Senhor está na casa. Em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Tome seu assento. Antes de passar a palavra, só alguns avisos. Eu quero compartilhar com os irmãos a questão da nossa programação. Tá? Nós temos amanhã o jejum no lar. Hoje nós tivemos um número muito expressivo da intercessão. O desejo do nosso coração é que não seja só uma terça, mas que isso, sabe, diaconisa Mira, se torne uma constância. Porque o culto é abençoado, Deus está na casa, mas a intercessão é muito, muito importante para o avanço da obra de Cristo aqui na terra. É o poder da oração que move muitas coisas. Então, conto com as orações dos irmãos, agradecer aos irmãos de intercessão. Aproveitar para falar aos irmãos de quinta-feira é imersão 100% online. E no domingo, hoje eu vou passar para os irmãos que é o nosso projeto, que já vai começar nesse mês de fevereiro. Domingo eu vou falar para os irmãos como se dará a questão de algo que Deus falou ao nosso espírito. Eu e a pastora, nós passamos desde o meado do ano passado para cá, clamando a Deus e pedindo de direcionamento, pedindo confirmação, e Deus veio dando. Então nós iremos começar a questão aqui na igreja. Eu vou falar no domingo, dia 29. Lembrando que domingo, dia 29, é o último domingo das primícias. As primícias, logicamente, todo mês, querido, todo mês tem a primícia. Mas exclusivamente nós separamos o mês de janeiro para fazer o mês das primícias. Então, domingo, você que ainda não trouxe a sua primícia, eu tenho certeza que aqui ninguém tem dúvida de primícia. Desde dezembro nós viemos explicando o que é dízimo, o que é oferta, o que é primícia, explicando que primícia não necessariamente é a questão financeira do dinheiro. Nós já passamos mais de um mês batendo nessa tecla, passando para a igreja na escola bíblica. Mas talvez você ainda não trouxe a sua primícia. Então, domingo a sexta vai estar aqui. Domingo passado foi o culto em ação de graças. Domingo a sexta estará aqui, aonde nós estaremos disponibilizando o último domingo do mês para você poder trazer a sua primícia, você que ainda não trouxe. Lembrar os amados do nosso bazar. Estamos preparando para o nosso bazar. O que era seu, agora é meu. Né? Nós faremos o bazar. Estamos só programando junto. Ver uma data, se dá para ser no mesmo mês ou não, porque mês que vem tem o nosso vernissage. Então estaremos abrindo para igrejas de fora o vernissage, e tudo que é feito, querida, é para levantar fundos para que possamos finalizar a obra, possamos continuar honrando com a oportunidade que Deus nos deu de servir nesse lugar,
pagar a conta de luz, aluguel, seguro de fiança, PTU comercial, não é barato, os irmãos sabem. Mas eu conto muito com as orações dos amados. Antes do término do culto, após a mensagem, nós estaremos agradecendo a Deus, porque hoje é aniversário da irmã Rosane, ela está fazendo um gabinete lá na pastora, e essa da irmã Rosane ela veio celebrar para melhor lugar da casa de Deus. Estivemos orando no domingo e vamos orar hoje também. Quero chamar aqui o Manuel Silene, enquanto eles se dirigem para cá, com bastante autoridade, governo, aleluia, já vou, santo Deus, eu posso ouvir o amém dele. A igreja é um amém, tá vendo? Está no amém, ó, aceite escorrendo, meu Pai, aleluia, meu Deus. Então vamos, irmão, sábado nós temos a live da família. Às vezes nós achamos família aquele grupão. Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, larga geral e vai. E Abraão começou a construir família. Porque o que nós aprendemos no mundo natural é que quando o filho casa, ele está constituindo a sua família. Está todo mundo comigo, amém? Amém. Mas o resto não deixa de ser família, mas passa a ser parente. Só que aquela questão, às vezes, o filho não tem tanta experiência com o pai ou com a mãe. Então, quando a gente fala de live de família, não é só para você, vovó, não é para você, mamãe, assistir. É para você, os seus filhos, os seus netos. Chama todo mundo, coloca na televisão e assiste. É muito importante. Porque se você falar para mim que começou o ano sem dificuldade, eu vou te perguntar, você é Jesus? Vou falar, amém, eu também creio em Jesus. Mas Jesus vai falar que no mundo tereis aflições. Começar o ano já pagando mensalidade material de filho. Pô, pastor, eu só tenho um, mas tem gente que tem 3, 4. Aí você já fica desesperado porque você já cresceu, seu filho está casado, a sua filha é bem casada, já tem neto, mas aí vai para uma outra nação e o teu coração fica como? Você está comendo bem? Será que meus netos estão se alimentando, estão se adaptando àquela cultura? O que eu posso fazer aqui para poder servir de bênção para quem está distante? E às vezes não só para outra nação, às vezes mudou de bairro ou mudou de rua. E às vezes os filhos passam por guerras dentro de casa. Então, na live da família, por isso que Deus direcionou um casal de pastores, pastor Luiz e pastora Cristina Brandão, que estarão sábado, 16 horas. E aí os irmãos levantaram as mãos e fizeram uma aliança que estarão conectados sábado para honrar os amados. Eles estarão falando sobre a seguinte questão. Sobre, sabe, Leandra, qual o legado que você vai deixar para o Matias, para o seu filho mais velho? Fazer ruim é mudar. Tem que ser algo mais. Sabe, ô Josivaldo, qual o legado que você, olha que isso é muito forte, que você, Josivaldo, vai passar para os seus filhos? Porque o legado que você passa para o Mateus e para o Nicolas é o que vai chegar nos seus netos. E aí, quando você vê a dificuldade, já diz, olha, começar o ano, tem que fazer compra, pagar IPVA, pagar IPTU, pagar aluguel, casa própria. Deus, o senhor não está vendo? Eu preciso. Será que é Deus que não está vendo? Ou sou eu que não estou sabendo usar as armas que Deus tem posto na minha mão? Então, isso tudo, entre outras questões, vai ser abordado na live da família. Então, muito cuidado, porque às vezes você acha que pode ser uma brincadeira simples ou algo bobo aos seus olhos, mas você vai estar abrindo uma porta para o reino espiritual que depois não tem como fechar. Então, nós temos que tomar muito cuidado. O pastor Luiz Brandão e a pastora Cristina Brandão, eles são pastores da Nova Jerusalém de Olaria, que é uma igreja que começou como a nossa e hoje ela se tornou uma igreja muito relevante no seu bairro, já tem mais de 10, 15 anos de estrada. E nós temos muita areia para queimar ainda, então nós temos que eles vão compartilhar aquilo que Deus tem permitido viver no sábado, 16 horas. Não será presencial, será 100% online. Então, se você tinha um churrasco, faz um churrasco. Mas deu 16 horas,
Queridos, é a live da família, a família que está junto. Então vamos entender que Deus dará dois rumos se não houver entre eles acordo. Vamos entender o que a Bíblia diz. No sábado, 16 horas, dá o play no Facebook, seja no seu celular, ou seja no veículo de comunicação que você usa para compartilhar. E você conosco está online, está 100% convidado para estar conectado no sábado. O pastor Luiz e a pastora Cristina Brandão estarão fazendo a live da família juntamente com a Nelson. Amém, queridos? Quero só para cá, vamos abençoar a vida dos filhos de Deus. Tem azeite na casa. Em nome de Deus. Deus bondoso, nós abençoamos a vida dos teus filhos. Nós pedimos o Espírito Santo. O Senhor nos trouxe aqui. Se o Senhor nos trouxe, se o Senhor permitiu que estivéssemos conectados, é porque o Senhor quer falar conosco. Então que a palavra, Pai, não gere só arrepios, mas que a palavra dê confirmação, a palavra dê direcionamento, fortalecimento, que a tua palavra é viva e eficaz, Senhor. Glorifica o teu nome, usa a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus na igreja. Então, amados, conforme o pastor falou, contamos com a presença de vocês no sábado, porque sem a oração de vocês, nós não podemos fazer nada. Tá? Sem a participação, também vão ter a oportunidade de estar enviando perguntas para que nós possamos passar para o pastor que vai estar aqui levando a palavra durante a live. Então vai ter perguntas e respostas. Os irmãos não vão ficar sem resposta. Pode perguntar, porque vai ser bênção. Vai ser bênção. Está sendo na nossa vida, então vai ser na vida dos amados. Amém? Amém. Então, queridos, nós ouvimos aqui hoje à noite que o choro pode durar uma noite, não é isso? Mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Isso porque nós estamos ligados. Porque temos que estar ligados, tá? Através da oração, através da busca constante no Senhor, através da palavra de Deus. Amém. A paz para aqueles que chegaram depois. Graças a Deus hoje tivemos a oportunidade de estar participando da intercessão. E a gente pode ver como que Deus é lindo, né? Desde a abertura da intercessão, o Senhor vem confirmando a palavra. E agora o Miguel, graças a Deus pela tua vida, você cantou esse louvor agora, né? Olha para mim, Senhor. E essa afirmação, essa insistência, né? Olha para mim, Senhor, pois eu preciso do seu olhar. Isso está contido na palavra que nós vamos trazer hoje. Glória a Deus. Então abram as suas Bíblias aí em Lucas, capítulo 18. Enquanto ele estava cantando esse louvor, olha para mim, Senhor, olha para mim, eu só me lembrava desse versículo assim, olha. Não é aí do texto que a gente vai ler, é um versículo que está no meio, tá? Aí o versículo diz assim: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele noite e dia? Essa palavra o tempo todo que ele estava cantando, olha para mim, Senhor, eu estava, vendo a gente, os escolhidos de Deus, em pé, ou ajoelhado, ou deitado, com a cara no pó, chorando. Senhor, olha para mim. O Senhor está vendo tudo aquilo que nós estamos passando. Às vezes a gente fica esperando que o Senhor responda no tempo e na forma que a gente deseja. Mas existe um processo, queridos, entre o nosso pedido e a resposta de Deus, porque Deus tem um tempo certo para glorificar o nome dEle, para exaltar a nossa vida, para realizar aquilo que nós estamos pedindo, que vai não somente nos abençoar, mas vai abençoar a outros. Isso faz parte de um processo, nós não estamos isolados. Deus nos abençoa
sem estar também me abençoando. Sabe, é um ciclo, é uma rede, é tudo por um, é tudo por um. Nós estamos no coletivo, Deus olha e nos ouve individualmente, mas Deus abençoa coletivamente. Amém? Esse é o propósito de Deus. Então, já abriram aí no capítulo 18? Diz assim a parábola da viúva persistente, né? Não sei se o de vocês tem esse título ou se tem a parábola do juiz iníquo. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Quem de nós aqui tem adversário? Todos nós. Todos nós, nessa nossa caminhada, nessa nossa escolha que nós fizemos por Deus, por esse caminho, nós temos adversários. Tem aqueles que se levantam para nos impedir a caminhada, tem aqueles que se levantam para nos desanimar, tem aqueles que são levantados para serem obstáculos, para nos impedir de alcançar aquilo que nós precisamos, aquilo que Deus tem para nós. E tem o maior adversário da nossa vida, que é aquele que tenta impedir a nossa adoração a Deus. Porque ele sabe que se ele não atrapalhar, a gente vai conseguir o nosso intento de estar adorando a Deus. E tudo que ele quer é roubar os adoradores de Deus. Então nós precisamos, conforme diz aqui nessa palavra, nunca desanimar. Aí diz no versículo 4: por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo: Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Essa foi uma pergunta que Jesus deixou e fez aos discípulos, e que nós vamos falar a respeito disso, né? Então, quer dizer, aquele juiz, embora sendo iníquo, sendo uma pessoa que não temia a Deus, ele tampouco se importava em correr atrás pelos interesses do povo, ele decidiu atender aquela viúva. Quanto mais Deus, que é bom, que é justo e que nos tem por escolhido os seus, né? No versículo 1 vai dizer sobre o dever de orar sempre. Queridos, nós temos que estar sempre, conforme eu falei no início, ligados no Senhor através da oração. O empenho constante de Jesus era levar os seus seguidores a reconhecer a necessidade de estarem continuamente em oração para cumprir a vontade de Deus. Para nós cumprirmos a vontade de Deus, nós temos que estar ligadaço nele. Não adianta nós queremos estar ligados no Senhor e temos uma oração simples. Simplesmente orarmos na hora de sair. Senhor, obrigado por mais esse dia. Na hora da comida. Senhor, obrigado pelo alimento. Senhor, obrigado porque venci mais esse dia. É legal? É. Nós estamos lembrando do Senhor. Mas essa oração não leva a lugar nenhum. O que nos leva ao encontro do Pai é uma oração eficaz. É uma oração constante. Constantemente nós temos que estar ligados no Senhor. Constantemente nós temos que estar orando ao Senhor. Que é dessa forma que nós vamos abocanhar a nossa bênção. Vai ser dessa forma.
Um exemplo de oração eficaz foi Elias. Elias orava constantemente. Por quê? Ele era constantemente perseguido. Ele já entrou no reino sendo perseguido, tá? Pela mulher do rei Acabe. Ele serviu a Acabe, serviu ao filho dele e era perseguido pela mulher dele, que era Jezabel, que era uma endemoniada. Aquela mulher era uma endemoniada. Ela só foi colocada naquele reino para perseguir Elias. Elias teve época de ter medo dela. Ele fugiu, foi para a caverna. Mas ele acordou porque Deus deu uma sacudidela nela. De vez em quando, Deus tem que nos dar uma sacudidela. Porque nós estamos tão dispersos do Senhor, que o Senhor precisa nos sacudir. Então, nós vemos que Elias, tá? Tem uma passagem que diz que Elias colocou o joelho entre as pernas e clamou ao Senhor. Clamou ao Senhor, e naquele mesmo momento ele recebeu a direção de chamar o seu moço, subir na montanha, olhar para o norte e sul e ver se tinha alguma nuvem de chuva, para que a chuva viesse para o povo naquele momento que eles estavam tão desesperados através daquela seca. Então o moço subiu e desceu com a resposta: não há nenhuma nuvem. Então o que ele disse? Suba 7 vezes e na 7ª vez você vem me falar. Aí na 7ª vez que aconteceu, Elias recebeu, tá? A resposta do moço dele, tá? Que tinha sim uma nuvem da mão do tamanho de quem? De um homem, tá? Então, querido, nós vemos que a oração eficaz é esse tipo de oração que nós temos que fazer, crendo, oração, crendo que o Senhor vai realizar, tá? Não é aquela oração simples, mas nós temos que estar ligados no Senhor, nós temos que ter essa comunhão íntima. Comunhão íntima é eu estar tete a tete com meu Deus, assim como eu estou contigo. Essa aqui é uma oração eficaz, tete a tete com o meu Senhor. Então, igreja do Senhor, nós temos que estar, tá? Tete a tete, conforme eu estou falando, tá? Frente a frente com o nosso Deus, tá? E ouvindo sempre a direção do nosso Deus. Amém? O Senhor nos permite passar por perseguições, por luta, por adversidades, porque através delas nós somos pressionados, somos levados a buscar a Deus, né? Nós vemos que essa viúva, ela foi persistente porque ela precisava de uma solução para essa situação. Se ela não tivesse nenhuma causa sendo julgada, com certeza ela não estaria importunando esses júris, né? Com certeza. Então, é o que acontece conosco. E através dessas necessidades que nós temos de estar orando a Deus, nós somos levados a sermos treinados, porque nós vamos viver dias difíceis. Dia que nós vamos precisar estar treinados, exercitados na oração. E muito mais que estar treinados na oração, é estar com a nossa fé fortalecida. Essa parábola que Jesus contou para os discípulos era porque Jesus estava ali conversando com eles acerca do fim dos tempos. Então o Senhor Jesus começou através da parábola explicar para ele as coisas que iriam acontecer, as coisas que sucederiam. Se você ler os capítulos aí anteriores, você vai ver as demonstrações que eles vão, porque os discípulos estavam preocupados quando que o reino de Deus estaria presente, né? Quando seria. Aí ele falou que não seria visível. Então, o que ele quer mostrar? Através disso, ele ainda disse mais, nós estaríamos desejando esse dia. Isso é por quê? Porque nós vamos passar por momentos difíceis, nós vamos passar por momentos que vamos estar desejando que o Senhor venha para poder nos tirar daquela situação.
Então, nós vamos ver aqui a respeito dessa pergunta, não sei se você aí. Inclusive, nós estávamos estudando, quando nós estávamos estudando, nós comentamos, nós já estamos passando por isso. Quantos juízes iníquos nós estamos vendo aí no nosso país? Quando? Então, pode falar, é perigoso falar, tá bom, tá bom. Mas é o que nós estamos vendo, a palavra de Deus, tá? A palavra de Deus diz que no final dos tempos, nós veríamos homens dessa forma, homens sem amor próprio, tá? Homens sem amor pelo povo, tá? Porque o juiz, cara, é um juiz que ele está ali para julgar a causa do povo. Então não é o povo. Ele está ali para defender o povo. E não é isso que nós estamos vendo. Então a palavra de Deus diz que no final dos tempos nós veremos tudo isso, nós veríamos tudo isso. Aqueles homens que não têm amor por ninguém, só têm amor pelo dinheiro, pela posição social dele, tá? O povo está passando fome, tá? E não estão nem aí. Era o caso desse juiz. Esse juiz não estava nem aí com aquela viúva, mas a importunação dela foi tanta, que ele teve que ouvir. Enquanto eu não atender essa mulher, ela não vai largar do meu pé. Com certeza, o pensamento dele foi esse: enquanto eu não atendê-la, tá? Ela não vai sair da minha frente. Então, querido, nós temos que ser dessa forma também. Tá? Nós temos que ser insistentes nas nossas orações. Nós não podemos, de maneira nenhuma, tá? Enfraquecer nas nossas orações. Nós temos que ter oração insistente. Essa parábola nos leva a isso, a nos chamar, tá? A nos alertar que nós devemos estar sempre em oração. A oração pode muito ser feita. A palavra de Deus diz: a oração é o único meio que nós temos de chegar a Deus. Se não for, se o véu não tivesse rasgado, hoje nós teríamos que estar indo ao sacerdote, tá? Para falar com Deus. Mas não, Deus nos deu livre acesso. Deus nos deu livre acesso. E cada um de vocês, cada um de nós, podemos conversar com Deus, colocar todos os nossos anseios, todas as nossas mágoas, todas as nossas dúvidas. Querido, Deus nos dá essa oportunidade. E muitas das vezes nós perdemos. Nós não fazemos conforme Deus manda. Então Deus nessa noite está nos alertando para que nós tenhamos uma vida de oração, para que nós venhamos a ser respondidos por Ele. Não é de qualquer maneira que Deus vai nos atender. Amém, igreja? Não é orando assim com ansiedade, né? Porque o nosso dever é orar. Mas a gente entregou o nosso pedido para Deus, a gente precisa crer que Ele vai atender, crer que Ele vai responder. Então, no momento certo. Porque aqui, esse exemplo que Deus estava mostrando, né, para os Jesus estava mostrando para os discípulos, que ela poderia não ter a resposta que ela queria ali no tempo que ela achasse, mas que ela ia ter essa resposta. Porque às vezes Deus tem um tempo, mas quando Ele age é rápido. Né? No versículo a gente pode entender isso. A gente pode até achar que Ele está demorando a responder, mas a resposta dele é rápida. Porque o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus soberano, né? Que realiza as coisas no piscar de olhos. Então, o que a gente precisa é o quê? É ter fé. A fé é crucial. É crucial. Não é porque eu não estou sendo respondida no momento que eu quero, que eu vou achar que Deus não está me ouvindo, ou que Deus não vai me responder, ou que Deus não quer me dar aquilo que eu estou pedindo. Não. Nós, como cristãos, servos de Deus, o nosso dever é orar. E Deus vai realizar no momento em que for se diz que aprouver a Ele, né? Então, quando Ele pergunta aqui se quando o Filho do Homem vier se encontrará fé na terra,
Nós podemos imaginar que seja por conta da desistência das pessoas. As pessoas não quererem esperar. Por isso que aqui ele fala que nós não podemos desanimar, temos que ser perseverantes, temos que permanecer, né? Então, ele fala, alguns acham que Jesus achará fé na terra, pois sempre existirá o povo de Deus que zeloso aguardará. Ou seja, vai haver pessoas sim que quando Jesus voltar, vai ter a fé, porque ela vai guardar essa fé. Agora, outras pessoas já acham que Jesus voltará num momento tão crítico, tão caótico, que a fé já não mais existirá. Então, nós temos que vigiar quanto a isso, para que nós não sejamos um desses, né, que desanimou no meio da caminhada, que achou que Jesus não viria mais, que achou que Deus não está te ouvindo mais, que você está passando por essa opressão, por essa perseguição, por essa tribulação, e Deus não está entrando com providência. E a palavra dele aqui até fala a respeito de vingança. Nós temos que deixar que Deus executa a vingança, né? O que nós temos que fazer é orar a Ele, confiar a Ele, descansar que Ele vai fazer no momento certo, porque assim nós demonstramos que nós estamos tendo confiança em Deus. Nós não podemos desanimar, tá? Então a pergunta de Jesus a respeito da fé, tem um versículo lá em Hebreus que fala, né, Hebreus 11, versículo 1, que diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então nós estamos esperando algo que não estamos vendo. O que nós estamos esperando? Nós estamos esperando a resposta, nós estamos esperando Jesus, portanto nós estamos esperando algo que nós não estamos vendo, mas precisamos sustentar a nossa fé, porque a fé sustenta a esperança. A partir do momento que eu perco a minha fé, eu já não vou esperar mais, vou deixar para lá. Tem muitas pessoas que não veem a família mudar, não veem os filhos terem outro tipo de vida e começa a querer desanimar. Aí eu te pergunto, se ela desanimar algum dia, ela vai ver? Não vai, né? Por quê? Porque ela vai deixar de orar. Ela vai deixar de ter fé, deixou de esperar, vai deixar de orar. Então nós precisamos manter a nossa fé, mas nos fins dos tempos, essa fé que sempre foi necessária, será mais do que nunca necessária. Acredito que seja esse motivo do questionamento de Jesus. Será que quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Por quê? Porque as pessoas vão continuar vivendo, vão continuar esperando Jesus. O mundo que jaz no pecado vai ficar pior ainda. Vamos ver injustiças, vamos ver muita desigualdade, vamos ver o abandono conforme esse juiz iníquo aqui, o abandono pelas causas do povo. Nós vamos ver todas essas coisas e vamos começar a questionar. Será que Deus não está vendo isso? E isso leva ao quê? A dúvida leva o quê? Leva à falta de fé. E leva o quê? Ao abandono. Leva à apostasia. Então nós temos que ter cuidado quanto às coisas que nós queremos que Deus faça. Precisamos ter fé que Deus vai fazer no momento dele, porque vamos viver tempos difíceis e não podemos deixar essa fé esmorecer. Então esse versículo que define a fé, ele por si só responde à pergunta de Jesus, pois dentre as coisas que o crente espera nesta vida inerente ao reino de Deus, a principal delas, a mais desejada, a mais aguardada, é o arrebatamento dos salvos, que é a culminância da fé. Então nós cremos que quando o Senhor Jesus vier, ele encontrará um povo aguardando por ele, um povo que vai estar com a sua fé crescida, vai estar com a sua fé alimentada, suprida. Por isso que nós precisamos
focar a palavra de Deus, porque quando não pudermos mais falar dela, ou quando se chegar o tempo de recolher a palavra de Deus, essa palavra vai estar inculcada na nossa mente, vai estar armazenada no nosso espírito, e nós vamos poder nos alimentar dela, não é verdade? Então, nós precisamos estar ligados, querido, nós precisamos estar ligados. Então, eu creio que quando o Senhor Jesus vier, Ele encontrará os seus gemidos no auge da esperança, aguardando com toda a fé, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 13:13: agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Olha, eu até anotei aqui esse texto, porque eu gostaria de passar para vocês a importância de permanecer a fé, a esperança e o amor. Sabe por quê? Porque a fé e a esperança, até tem um ditado que diz que a esperança é a última que morre, né? E às vezes a gente quer combater contra isso, mas a esperança um dia vai morrer. A fé um dia vai morrer, porque quando Jesus vier, que é quem a gente espera, e nós vamos vê-lo, vamos encontrar com Ele, a gente já não vai mais estar esperando Ele, porque a gente já está com Ele. Então nós não vamos mais precisar da fé, não vamos mais precisar da fé, não vamos mais precisar da esperança, mas qual é o maior? O amor. E é o amor que nós vamos dedicar ao Senhor lá na glória, amém? Então nós precisamos alimentar o nosso espírito, alimentar a nossa fé, para que nós não venhamos ficar pelo meio do caminho. Nós precisamos avançar. Permanecer significa continuar a ser ou continuar a ficar. Significa conservar-se. A fé nos tempos apostólicos permanecia firme, conservava-se, assim como hoje ela conserva-se inabalável nos nossos corações de todos que amam a vida de Jesus Cristo, porque é absolutamente impossível, né, tirar a fé do livro e tirar também do coração do cristão, amém? Então os cristãos primitivos, logo após a ascensão de Jesus ao trono da glória, eles já esperavam a segunda vinda de Jesus. Por isso que eles já questionavam a Jesus, eles já ansiavam, eles viveram ali com Jesus. Hoje, quando a gente estava estudando essa palavra, eu li lá em João, capítulo 16, que até, assim, as pessoas que são crentes novatas, que não têm assim muita destreza com a palavra, não têm muito entendimento, o livro de João é fantástico, gente. Olha, o capítulo 16, o 17, que é a oração sacerdotal, nossa, você lia, parece que Deus fez uma carta para você, parece que é uma carta de amor, você sente assim tanto carinho, tanto cuidado, tanto zelo de Jesus para com os discípulos, porque Jesus seria morto, ele seria assunto aos céus, e os discípulos ficariam sozinhos. Mas olha, quando eu li aquela palavra, parecia que Jesus estava falando comigo, parecia que eu estava naquela época lá, quando Jesus estava se despedindo dos discípulos, recomendando que eles não se desanimassem, que ia ser difícil, que eles iam ser perseguidos, iam ser mortos, porque assim fizeram com Jesus, se fizeram com o Senhor, porque não vão fazer com o servo, né? Foi isso que estava escrito lá na palavra de João. Então eu falei assim, gente, mas que palavra de cuidado, de zelo, sabe? Então o que o Senhor fala através dessa parábola é isso para nós. Nos conservemos em fé, não nos desanimemos, não olhemos porque Deus ainda não fez, confiemos que Ele vai fazer, Ele ainda não fez, porque ainda não chegou o tempo. Essas coisas que as autoridades, né, vão daí para frente, vai começar a acontecer, isso não pode minar a nossa fé. A gente às vezes até pode pensar que Deus não está fazendo nada,
Mas é como ele está alertando aqueles capítulos. Se o juiz que é inimigo é injusto, né? Era um homem rebelde, um homem sem coração, sem amor, ele resolveu atender aquela oração, como ele não vai atender a nossa oração. Os escolhidos, nós somos os escolhidos de Deus, né? Querido, ainda dentro do Lucas 18:8, lhes fará a justiça? A pergunta é essa: lhes fará a justiça? Sim. Quando Jesus voltar para buscar aqueles que a Ele clama dia e noite, olha só, que a Ele clama dia e noite, não é que a Ele clama de manhã, Ele porá fim às suas aflições, pois a palavra diz: no mundo tereis aflições, eu venci, vós também vencerão. Jesus virá e nos levará com Ele. Os fiéis em Cristo serão arrebatados com Ele e levados. Querido, quem vai ser levado com Ele? Vai ser aquele que estiver firme. Quem estiver firme na palavra do Senhor, quem estiver em comunhão com o Senhor, será levado. Assim como as virgens loucas, tá? Aquelas loucas eram justamente as que estavam dispersas, fazendo o que o mundo queria, participando de tudo, deixando de vir para a casa do Senhor. Então, esses são dispersos, esses vão ficar. Assim como o noivo chegou e deixou as 5 virgens loucas, ele vai deixar o povo também, sem dó nem piedade. O Senhor tem piedade esse tempo todo, mas na vida dele, ele não vai ter piedade. Pastor, ele não vai ter piedade, porque ele deu chance, tá? A nossa vida toda, ele nos deu chance de nós estarmos servindo a ele em espírito e em verdade. E nós deixamos para lá. Não vai ser no dia, o Senhor está voltando, está na nuvem, Senhor me leva. Não vai ser. Não vai ser dessa forma. Tá? Porque quando aqueles que estiverem dispersos acordarem, Jesus já veio, já foi, já levou todos os remidos dele. Então, essa mensagem está nos chamando a isso. Queridos, não vamos ficar dispersos. Queridos, vamos ficar ligados no Senhor. Vamos ter comunhão íntima com Ele. Conforme eu falei, comunhão íntima é intimidade. Intimidade através da palavra, intimidade através da oração eficaz. É isso que o Senhor está nos chamando esta noite, a nós fazermos, a nós praticarmos, a nós estarmos constantemente clamando a Ele. Porque se nós não clamarmos, querido, o inimigo vai nos dar rasteira. Ele dá. Nós temos que estar firme na palavra, temos que estar firme em oração, para que o diabo não venha nos derrubar, para que nós verdadeiramente ouçamos a voz do Senhor, porque tu só ouve a voz dele se você tiver comunhão. Eu só vou ouvir a voz do Senhor, amado, se eu tiver comunhão com o Senhor. Eu gosto muito daquela passagem: o bom pastor conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas ouvem a sua voz. Como que eu vou ouvir a voz do meu Deus se eu não tenho comunhão com Ele? Como? Então, querido, vamos ficar firmes, não vamos ficar dispersos, não vamos perder a chance de sermos levados no arrebatamento pelo Senhor. Queridos, está próximo. Nós temos visto os sinais aí, nós temos visto. Eu costumo sempre lembrar, meu pai já falava há 40, 50 anos, que a vinda do Senhor estava próximo. E eu falava para ele: pai, eu já vivi esse tempo todo sempre ouvindo do Senhor falar isso, sempre. E quando eu cheguei em casa, que eu deitei, botei minha cabeça no travesseiro, o Senhor falou para mim assim: você está muito enganado, a minha volta está mais perto do que você imagina. Então naquela noite eu me quebrantei, pedi perdão ao Senhor, e estou há 40 anos aguardando, há 40 anos aguardando depois disso, mas crendo
está tendo a fé genuína, que se a palavra de Deus diz que Ele vai nos levar, Ele vem ao nosso encontro, queridos, eu tenho certeza que o Senhor vai nos levar. Agora, basta nós estarmos preparados. Igreja, esteja preparado para o arrebatamento, porque a qualquer momento, amado, o Senhor vai estar nas portas e nós vamos ser levados em nome de Jesus. Amém? Lá em 1 Pedro, né, continuando aquela palavra que eu estava dando a respeito da fé que vai acabar, da esperança, lá em 1 Pedro 1,9, Pedro diz que quando ocorrer a salvação final, ou seja, quando o Senhor Jesus Cristo nos levar para junto de si, naquele momento a fé alcançará o seu fim. O versículo diz assim: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então, já sabemos que um dia vai cessar a nossa fé e a nossa esperança, mas que não seja ainda aqui, porque aqui nós precisamos dela. Vai ser quando nós estivermos frente a frente com o nosso Senhor, né? Então, quando a pergunta dele, quando vier o Filho do Homem, porventura achar fé na terra, ficamos a pensar: se Jesus sabe todas as coisas, por que Jesus fez essa pergunta? Assim como Jesus fez para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Assim como Deus falou para Ezequiel: pode haver vida nesses ossos, né? Assim fala. Então, quer dizer, são coisas que Deus sabe, mas se Ele nos faz essa pergunta, é porque o Senhor quer que nós nos examinemos. Ele quer que nós nos analisemos, sabe? Ele quer que nós procuremos dentro de nós a convicção, porque Ele já sabe qual é o nosso sentimento. Ele sabe que estado nós nos encontramos. Mas nós precisamos saber para que nós possamos correr atrás do prejuízo, não é verdade? Então, ele quer gerar a limpo o sentimento que estamos nutrindo a respeito dele. Por isso que ele fez essa pergunta. Ele queria que os discípulos se perguntassem a si mesmos, né, se eles estariam com fé até que Jesus voltasse. Quando o Senhor já ressurreto, aliás, posso pular isso aqui. Ele mesmo, Jesus, rogou ao Pai na sua perfeita e infalível oração para que a nossa fé não desfalecesse, né? Foi quando eu falei que eu estava lendo lá em João, capítulo 16 e 17. Sim, porque a fé que vem por Ele é essa mesma fé que nos sustenta, é essa fé que foi dada aos santos e permanecerá em nós, visto que agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Então ele fala que agora, quando Paulo falou, lá no tempo de Paulo, agora quando nós estamos lendo, no nosso tempo, agora quando os futuros cristãos lerem, no tempo deles, mas vai haver um dia que não vai mais precisar dessa fé, né? Conforme a gente falou. Então Jesus diz: devemos perseverar na fé, sabendo que somente os seguidores de Jesus podem nela perseverar, porque vocês sabiam que não são todos que têm a fé, não são todos que receberam a fé. A fé foi dada a todos, mas nem todos abraçaram a fé, né? Está lá em 2 Tessalonicenses 3:2. Por isso o justo viverá da fé, porque aquele que não é justo, ele não vai ter a fé para viver dela. Vocês se lembram daquela passagem lá de Abacuque, né? Que o povo começou a ser oprimido para que eles pudessem abandonar o pecado, e Abacuque começou a ficar preocupado, porque tanto ia ser os ímpios, os injustos, quanto os justos iam sofrer aquela opressão feita pelos caldeus. Mas aí Deus falou para ele: o justo viverá pela fé. Nós estamos dentro dessa situação. Quando as coisas começarem a se apertar, nós precisamos nos lembrar que nós somos justos e
que nós vivemos da fé. E que o Senhor não vai assim nos livrar. Nós não vamos ter um território que vão ficar os justos e ali não vai cair pedra. Não, não é assim. Nós vamos estar no mesmo ambiente, nós vamos estar debaixo das mesmas coisas, só que o Senhor vai nos preservar, o Senhor vai nos sustentar, vai nos alimentar da forma que precisamos. Então, nós que vamos viver pela fé, vamos viver sempre fitando os olhos em Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Com nossos olhos fitos em Jesus, o justo finalmente poderá dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Esse guardar a fé é que você já não vai mais precisar dela, né? Porque você já vai estar convosco. Então o Senhor nos ordena em sua palavra: amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, conservai-nos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Está lá em Judas 20. Amém. O Senhor abençoe vocês com essa palavra, assim como eu fui muito abençoada. O Senhor nos enriqueça cada dia com a comunhão com a palavra dele, com a revelação, com a manifestação do Espírito dele, que nós sejamos a cada dia nutridos para que sejamos fortalecidos na nossa fé e não venhamos a desanimar. Continuemos orando e esperando no Senhor até que Ele venha. Amém? Amém. Quem estiver firme vai subir. Quem não tiver, tem um hino que fala sobre isso. Que o Senhor Jesus possa, né? Que Ele venha completar aquilo que nós não alcançamos. Tá bom, amado? Que o Senhor Jesus possa estar abençoando a cada um de vocês. Contamos com a presença de vocês no sábado, às 16 horas. Prestigiamos, tá bom? Amém, querido? Quantos receberam a sua porção hoje? Sabe, quando eles estavam lançando a palavra, Lucas, ele foi médico, discípulo, e Deus passou para ele de uma forma que ele escreveu: não para, não desanima. Às vezes você independente de igreja, às vezes a pessoa não pode ir numa igreja presencial, mas assiste no culto online. Tem certas palavras, até certos louvores que ministram sobre a tua vida, e você se sente tão forte, mas quando aquilo acaba, vem o desânimo. E aí você fala: pastor, estou orando, meu marido não se converte, minha esposa não muda, meus filhos não mudam, eu estou cansando, nada muda, estou há 20 anos fazendo a mesma coisa, 40 anos fazendo a mesma coisa, e nada muda. Minha mãe, meu pai, minha família já mandou abandonar o barco, desistir, mas eu não estou aguentando mais. Eu quero falar com você dentro do teu ministério nessa noite: não desista, não desanime. Porque às vezes nós não recebemos porque estamos olhando para o lado errado, estamos querendo algo que não é o que Deus quer da gente. Mas quando Jesus vai falar, olha, dessa forma, olha e não desanima, está querendo trazer uma mensagem que aquilo que ele sonhou dentro da igreja vai acontecer, mas a igreja não pode desanimar. Não desanima se tem dinheiro ou se não tem, não desanima se tem ajuda ou se não tem. Não desanima, eu quero orar pela tua vida hoje. Você não vai desanimar, porque aquilo que Jesus sonhou sobre a tua casa vai acontecer. Vou falar mais uma vez para você tomar posse: aquilo que Jesus sonhou sobre a tua casa vai acontecer. Vou falar mais uma vez para que os inimigos de Deus ouçam: aquilo que Jesus sonhou sobre a tua família, querendo o diabo ou não, vai acontecer. Não desanima se ele não está caminhando contigo, não desanima se ela não está
caminhando contigo. Continua orando. Continua orando. Porque o mesmo Deus que permitiu que você estivesse nesse vale, é Ele que vai te tirar desse vale. Quero convidar você a ficar de pé. Vamos orar com pessoas que estão desanimadas por certas situações que estão vivendo. Eu não posso iniciar o ano, eu não posso iniciar a semana, eu não posso iniciar um novo ano com pendências do ano que passou. Eu estou desanimado, Miguel, porque ano passado toda terça-feira foi ruim. Tudo que eu tentei ano passado deu errado. Então eu já começo o ano pensando dessa forma. Está errado, fecha esse ciclo de 2022 em nome de Jesus. Desde 2022 no passado. Você está no ciclo novo. E esse ciclo diz: olha, não desanima, caminha, avança, não desista. É isso que Jesus espera de mim e de você. É isso que Jesus, quando Ele olha para a minha casa, para a sua casa, Ele diz: olha, não desanima, persista, persevera, porque aquilo que Deus te projetou vai acontecer. Feche seus olhos aí, querido. Feche seus olhos e peça a Deus que ajuda. Sabe, Mira, até para intercessão. Porque muita gente quer fazer parte de intercessão, mas não gosta de oração. Oração não é aquela oração de 30 segundos. A intercessão você tem que gastar joelho. Você tem que gastar tempo orando. Essa palavra também é para quem não é só para homem, não é só para mulher, para as intercessoras. Ore, não desanima. É daquela pessoa que está jejuando e está vendo que nada está mudando. Jesus fala para você: continua orando, porque a bênção tem dia quem ora para chegar. Continua orando, porque Deus está aqui. Com seus olhos, mude a sua cabeça, fale com Deus e peça a Deus e conceda a graça que eu não vou desanimar. No departamento que eu estou, não vou desanimar. Na minha igreja, eu não vou desanimar. Com a minha família, eu não vou desanimar. Com os liderados, eu não vou desanimar. Sem dinheiro, com a porta fechada, eu não vou desanimar. Porque eu vou viver tudo aquilo que o Senhor projetou na minha vida. Por maior que seja a dificuldade, eu não vou desanimar. Eu não vou desanimar. Os teus sonhos sufocando o teu coração. Diga! Se lançaram se tentaram matar os teus sonhos sufocando o teu coração. Se lançaram você e veio. Profetiza, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e Deus está decorando os teus sonhos e a tua visão. Então recebe em nome de Jesus, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe, recebe, recebe a cura, recebe a unção
Pai dos corações. Pela tua palavra nós rejeitamos todo desânimo. Início de ano desanimado está destruído no nome de Jesus. Porque nós iniciamos o ano bem e vamos finalizar bem. Senhor, restaura a fé da tua igreja. Restaura a nossa fé. Por maior que seja a dificuldade, o desânimo não vai tomar conta do coração dos teus filhos. Por maior que seja o vale, maior é o Deus que está conosco. O desânimo não vai separar casamento. O desânimo não vai destruir pais e filhos, filhos e pais. O desânimo vai ser destruído pela palavra de Deus. A palavra de autoridade de Deus na tua vida. Senhor, eu recebo essa palavra na minha vida. Eu recebo essa palavra na criação dos meus filhos. Eu recebo essa palavra na Nova Jerusalém da Clara. É tempo de orar e não desanimar. É tempo de avançar. É tempo de orar e não desanimar. É tempo de orar. E eu recebo a chave da unção. Eu recebo a chave da conquista. E eu recebo a chave da multiplicação. Porque o Criador, entre o desânimo e a palavra, eu vivo com a palavra de Deus. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras permanecerão. A palavra de Deus vai permanecer na tua genealogia. A palavra de Deus permanece sobre os teus descendentes. A palavra de Deus permanece. Recebe a cura. Recebe a unção de ousadia. Unção de morte. Bem forte, diga. Recebe a cura. Recebe a unção de ousadia, unção de luz. Bem forte, diga, eu recebo a cura. Recebo a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Eu preciso dessa unção. A igreja precisa dessa unção. Sabe para quê? Para cumprir o que Jesus falou. Ide e fazer. Para que nós possamos fazer. Eu preciso de uma unção que não me permite desistir e não me deixe desanimar. Recebe essa unção em nome de Jesus. Me perdoe pelo avançar da hora. Antes de terminarmos, quero chamar a Kerry Rosana. Está fazendo aniversário hoje. Não vou cantar parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Não. Nem é big, é olha. Não, vamos agradecer a Deus. Oramos no domingo e hoje Deus separou para ela poder nascer. Deus abençoe a vida dela. Deixa nós vamos cantar. Deus, nós abençoamos a vida da irmã Rosana. Somos gratos pela amiga, pelo instrumento que o Senhor nos deu a oportunidade de servir juntos a Ti. Abençoa a sua mente, abençoa a sua vida espiritual, a sua vida familiar, abençoe a sua mesa, abençoe, Senhor Jesus, todos aqueles que a rodeiam. Cubra e alivie com o teu sangue que esse dia não seja só mais uma terça-feira, mas que a alegria do teu Espírito possa
ter pulsar no coração, no corpo da tua filha. Em meio a tantas lutas, a tantas dores, e tu és o Deus que consola, tu és o Deus que guarda, mas teu nome também é alegria, Senhor. Então em alegria nós estamos celebrando mais um ano de vida da tua filha na tua casa, e nós a abençoamos no nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Não saia sem antes dar abraço da irmã Rosane. Estamos terminando. Vou só abençoar as tuas ofertas, os teus dízimos. O gasoto laço está ali. Não esqueça, dízimo e oferta são culpa dele. Mas quando você for ofertar, você diga: Deus, esse é o meu melhor para hoje. Vou te pedir aquela gentileza que hoje o pastor Jorge não veio. Coloca aqui, coloca no gasoto nacional. Você que vai ofertar, coloca aqui em cima da caixa do som. Nós vamos levar para ele. Mas que você tenha uma noite abençoada. Entenda, a tua semente, ela nunca sai da tua mão, nunca sai da tua vida. Porque a palavra do Senhor vai dizer que a palavra do Senhor, ela vai fazer o que tem que ser feito. Mas todos aqueles que semeiam em terra que é fértil, eles recebem porção dobrada, medida, sacudida, transbordante sobre a tua vida. Bem, você que está aí nos assistindo, nos comentários estão os dados bancários. Então, só lembrando, se você quiser passar cartão de crédito ou débito, a maquininha está ali, só falar com o Jaco Manuel, a maquininha está ali. Se você quiser, não coloque o casofilar, só colocar em cima da caixa do som. Que Deus abençoe a tua vida, que você tenha uma noite de paz. Da mesma forma que o Espírito Santo te trouxe aqui em paz, você possa retornar em paz. E que essa palavra não fique guardada só numa terça-feira, mas que você vá. Lucas 18, capítulo 1, até o verso 8, Lucas 18, está ruminando, estudando, para que você entenda que é isso que Jesus espera de nós. Nós não iremos retroceder, nós iremos avançar, independente da situação. Amém? Senhor, muito obrigado pela vida dos teus filhos, porque o Senhor trouxe o teu povo, aqueles que estiveram conectados, e agora pela tua palavra nós os abençoamos. Conceda-nos, Senhor, uma noite de paz. Abençoa o nosso retorno para os lares. Livra-nos e guarda-nos na tua presença. Que o teu nome seja exaltado, Senhor, através da vida dos teus filhos. Permita que tenhamos uma noite abençoada, restauradora e renovadora. Abençoa a quarta-feira do jejum no lar, a vida espiritual, a vida financeira da tua igreja. Abençoa a bolsa apostólica. Abençoa todos os homens e mulheres de Deus que são levantados para poder instruir o teu povo, dar direção a cada igreja. Abençoa, Pai amado. Olha com olhos de bondade e levanta os vingadores. Que o teu nome seja glorificado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Santo de Israel permaneça sobre a tua vida, sobre a tua família, de agora e para sempre. A igreja que crê, recebe e aceita, em uma só voz diz: amém. Deus abençoe e vai em paz, querido. Até quinta-feira, imersão 100% online. Fique em paz. Deus te abençoe.